Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer. Escudo é feito pra defender ou pra jogar nos outros, Ariel? Eu, como sou um fã assíduo do Capitão América, creio que ele também é feito pra jogar nos outros. Muito bem, você pegou a referência, né? E hoje, então, nós estamos reunidos para mais um episódio da série Armadura de Deus, em que nós vamos falar sobre o escudo da fé. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Ariel, mais um episódio da série Armadura de Deus. E hoje nós vamos falar, então, sobre o escudo, né, da armadura aí, essa parte aí da armadura, o escudo da fé. Mas, primeiro, antes de tudo, né, Ariel, nós poderíamos definir o que é fé, o que é escudo da fé, inclusive lendo, né, o versículo que aparece aí, por favor. Então vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha aí, hein? E aí, o que seria, então, pra gente começar a definir, Ariel, o que é fé? Né? Acho que podemos começar por aí, né? Escudo da fé, né? O que é o escudo e o que é fé? A gente pode olhar para essas duas palavras, né, na sua compreensão separada, né? A gente pode olhar para o escudo, por exemplo, e é muito interessante que a gente está falando da armadura de Deus, né? A gente vem falando sobre várias partes de uma armadura de um soldado romano, né? Paulo usou essa ilustração para ficar muito claro para os cristãos da igreja de Éfeso do que cada coisa representava, né, na sua fé, né, do que cada parte de uma armadura representava na vida dos cristãos. E aí o escudo, a gente pode olhar na armadura de um soldado romano, que ele é uma proteção, mas ele não é uma proteção que está presa no corpo. Diferente de todas as outras partes que a gente estudou até então, a gente falou da couraça da justiça, a gente falou do cinto, da verdade, das sandálias, da prontidão do evangelho, mas aqui o escudo, ele é algo externo. É claro que todas elas são externas ao corpo, mas elas ficam presas ao corpo. Diferente do escudo, ele é algo que se segura na mão, no braço, então ele é algo que, vamos dizer assim, tem um alcance mais longe, vamos dizer assim, né? Isso falando propriamente de um escudo. Agora, quando a gente fala de fé, talvez uma definição que ela é mais comum para nós como cristãos, ela está contida lá no livro de Hebreus 11, versículo 1, né, que vai falar explicitamente sobre a fé e vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, aqui de versículos 1 a 3, né, de Hebreus 11. Então, essa aqui talvez seja uma definição do que é a fé mais comum aqui para nós cristãos, né? Claro que ela não se limita somente a isso. Nós temos vários textos na Sagrada Escritura que vão falar sobre a fé. Mas, basicamente, é algo que vem do próprio Deus, que nos é dada, como o próprio texto de Efésios 2:8 vai dizer, que é algo que vem de Deus, é um dom de Deus, que nos capacita a confiar nele, a crer, a entender, né, como aqui Hebreus diz, né, que o universo foi formado pela palavra de Deus, é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos normais, vamos dizer assim, né, mas nós cremos naquele que é invisível, naquele que é soberano sobre todas as coisas e que criou aquilo que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Então, a junção desse escudo, né, algo que é externo ao corpo, né, na ideia de uma exemplificação, né, é algo que nos protege, ao mesmo tempo unido
por esse termo da fé, que é algo que Paulo vai usar aqui. Então é algo que a fé ela é usada na armadura de Deus como algo que nos protege, né? Então esse escudo da fé seria algo externo e que nos defende de ataques do inimigo e tudo mais. Sim, sim. E até, né, Ariel, como tu já comentou ali, né, sobre o escudo, né, na armadura do soldado, né, o escudo tu bem falou, e até mesmo a fé, ela vai usar da mesma forma, ele tem a função de proteção. Bom, quer dizer, se a gente analisar toda a armadura, né, ela tem a função de proteção, né, mas Exato. que nem tu disse bem, o escudo, ele acaba sendo uma extensão da armadura que é móvel. É interessante isso. É algo da armadura, que nem tu falou, que não tá acoplado ao corpo, que inclusive tu pode soltar, né? Ou tu pode, sem querer, largar, né? Tu pode perder, vamos dizer assim, né? No meio da batalha. Então é algo que tu tem que segurar com firmeza, é algo que tu tem que tu tem que treinar o uso, inclusive, porque a armadura tu não precisa treinar, né? Bota um capacete, tu vai treinar como usar o capacete, tu vai, né? Tipo, não, tu botou o capacete, a função dele é proteger a cabeça e pronto, né? Agora, o escudo, tu tem que saber manejar o escudo, né? Não basta, digamos assim, tu simplesmente, tô segurando aqui o escudo de qualquer jeito. Tu tem um jeito certo de segurar o escudo, tu tem uma forma correta de segurar o escudo, tu tem, vamos dizer assim, estratégias de momentos em como segurar o escudo, né? Até, né, nós trazendo agora, né, pra a função, né, do escudo, né, Ariel? Se nós pensarmos bem, quando Paulo, ele escreve isso, assim como nós citamos nos outros episódios da série Armadura de Deus, inclusive, né, já está, mas vou falar novamente, link no post, né, da série toda, mas quando Paulo, ele escreve isso, ele tá pensando, né, no escudo do soldado romano, né, então provavelmente ele deve estar se referindo ao escutum, ou, né, já ouviu falar do escutum? Né? Uhum. Eu acredito que o nosso nobre amigo e ouvinte, se ele já assistiu algum filme, né, de romanos e tudo mais, se já assistiu Gladiador, né, ele vai lembrar daquele escudo enorme, né, não é aquele escudo viking, é aquele escudo redondinho, pequenininho, ou o escudo do soldado israelita, que também é o escudo redondo, mas ele era um escudo enorme, quase uma porta, né, o grande, retangular, em que o soldado ele poderia se esconder atrás. Se o nosso nobre amigo e ouvinte não está familiarizado com isso, talvez ele já deve ter visto algum jogo de futebol, ou já deve ter visto alguma notícia em que tem a tropa de choque, e a tropa de choque, ela vai com um grande escudo na frente, né, hoje em dia transparente, né, para eles poderem ver, mas é um grande escudo que eles vão indo na frente e empurrando as pessoas, inclusive, né, pra, né, digamos assim, controlar ali a desordem, né. Então, o escudo do soldado romano, esse escutum ali, ele era nessa mesma ideia, né, ele era grande, e aí o soldado, além de usar para se proteger, eles usavam estratégias, né, de se esconder atrás do escudo, eles faziam formações, né, então tinha uma formação, inclusive, chamava testudo, né, que era a ideia de uma tartaruga, eles se fechavam ali dentro ali, né, daquilo ali, e também eles poderiam usar o escudo para empurrar, né? E empurrando para afunilar talvez o exército inimigo, né? Tinha muitas estratégias. Os soldados, o Império Romano, né? O exército romano tinha muitas estratégias que eles utilizavam. Eles eram famosos por isso que eles viraram um império, né? E muitas delas eram utilizadas em conjunto com os escudos. Então tinha essa função também, né, Ariel? Além da proteção, uma função estratégica, uma função, digamos assim, de controle, uma função de tu deixar o inimigo em desvantagem. Então veja só que o escudo, né, romano, ele tinha muitas funcionalidades e tu tinha que saber usar ele, né? Tu tinha que saber manejar, tu tinha que saber se aproveitar do seu escudo, porque senão, se tu não soubesse, vamos dizer assim, ele não te traria tantas vantagens quanto alguém, né, que era, vamos dizer assim, especialista no uso do escudo, né? Vamos dizer assim, né? Mas o soldado romano era treinado para isso, né? Exatamente, exatamente. E eu acho muito interessante essa ideia de escudo, até enquanto tu estava falando da tropa de choque, eu lembrei do código do CS, né? B82, que tem o escudo de metal, né? Que a gente do 1.6, né? É, isso aí. Então, assim... Não era o B82. O B82 não era o colete com capacete?
Eu acho que era B88 o escudo. Pode ser. É que é tão antigo, né, Ariel? Tem gente que tá nos escutando aí que nem sabe o que é CS 1.6. Não era nascido nessa época ainda, né? Mas, assim, o que acontece? E eu acho que é fundamental essa questão que tu trouxe a respeito do treinamento, né? A gente imagina que é só botar o escudo no braço, isso a gente já aprende a usar ele, mas não é bem assim. Inclusive para tática em grupo, isso era de fundamental importância. Se você já assistiu o filme do 300, claro que não é aquele escudo, né? Aquele lá é também um escudo redondo grande, mas ele não era aquele escudo. Mas se você vai lembrar do filme, no 1, você vai ver que tem toda uma tática para cada um cobrir o seu próprio corpo e cobrir o corpo daquele que estava no seu lado. Então eles formavam uma barreira onde que cada um protegia a si mesmo e protegia aquele que estava à sua esquerda, né? Porque o escudo ficava no braço esquerdo e protegia o seu corpo e ainda um pouco do lado esquerdo, né? Do seu lado esquerdo, mas o lado direito do seu companheiro. Então, assim, toda essa tática, todo esse uso do escudo, ele serve não só para si, mas também para aqueles que estão ao seu redor nessa batalha. Furar um bloqueio de escudos, talvez no meio de uma guerra, isso seria a mesma coisa que perder essa guerra, porque ali teria uma brecha para entrar e aí todo aquele exército ser dizimado ali dentro dele mesmo, porque então há uma brecha. Então é importante pensar nessa função do escudo como proteção e ao mesmo tempo que ele não é algo que só se botar o escudo já se aprende a usar ele, mas há um treinamento, há toda uma técnica para justamente ter esse preparo. E ele é justamente para se defender desses ataques do inimigo. E eu acho muito interessante, inclusive, o porquê a metáfora que Paulo usa aqui do escudo como um escudo da fé, né? E aí trazendo a imagem de Hebreus 11:1, que é aquilo que a gente não vê, e ele também nos protege de algo que nós não vemos. O texto ele é bem claro para dizer que o escudo ele é usado para nos defender das setas inflamadas do maligno. E é muito interessante porque no meio de uma guerra você tem o seu oponente ali na sua frente, então você vai usar o escudo para se defender dele também, eventualmente, mas ele vai defender de algo que você não tá no teu campo de visão, né? De um ataque que vem de longe. E aí você pode usar esse escudo para se defender dessas setas inflamadas, né? Até o próprio escudo ele era revestido de couro molhado, né? Para não isso eles molhavam, né? Exato, para essas setas não... Porque era um escudo de madeira, então tu bota um couro, tu molha ele, tu reveste teu escudo, para que quando essa seta com combustível ali pegando fogo, ela adentrasse, ela não continuasse pegando fogo. Então, assim, esse escudo da fé, né, que é algo que comprova que nos defende de algo que nós não vemos, é fundamental, né? Nós não conseguimos ver as setas, muitas vezes, de onde ela tá vindo, o arqueiro que tá lançando essa flecha, mas ela nos defende exatamente desses ataques imperceptíveis. Eu acho isso fantástico, a forma com que Paulo usa essa metáfora, né? Justamente para nos defender de algo que muitas vezes nós não estamos, não está no nosso campo de visão, mas que nos ataca e nos corrói por dentro, porque a seta inflamada, ela não simplesmente ataca e perfura, mas ela continua queimando e aquilo vai minando a saúde, né, do soldado. E da mesma forma o cristão, então ele vai usar um escudo da fé para se defender não só de um ataque direto, mas daquilo que pode inflamar e corroer por dentro, né, a sua vida com Cristo. Sim, não. E tu vê, né, Ariel, isso tudo que tu tem comentado demonstra que a fé, né, ou o escudo, né, da fé, mas a questão da fé é que a fé, ela não elimina a batalha, porque ela não vai acabar com a batalha. Isso é interessante também a gente perceber, porque um escudo, ele não acaba com a batalha. E a fé também não, mas ela permite com que a gente permaneça firme durante a batalha, né? Então por isso eu acho muito interessante que Paulo usa o escudo para representar a fé. Porque é tudo isso que tu falou, né? A questão de proteção e tudo mais. Mas é algo que vai nos manter firmes ali, vai nos proteger durante todo o percalço da batalha ali, de todas as dificuldades, os perigos, né? Que nem tu falou, eles tinham esse costume de molhar o escudo e tal. Então pode vir seta pegando fogo que a gente vai estar protegido. As setas inflamadas do maligno não vão nos atacar, né? Não vão, ou melhor, vão nos atacar, mas a gente vai estar protegido, né? Então tu vê como que a fé, ela é importante, né? E essa comparação com o escudo é sensacional, né? Acho que Paulo acertou em cheio, né? no caso foi defendido aí com o escudo, né?
Então, Ariel, a gente brevemente aí, né, comentou e resumiu sobre o que é um escudo, né, o que é fé e essa comparação, né, que Paulo tá usando, mas o que mais importa para nós hoje, né, além de entender isso, é saber como que o escudo nos protege do inimigo, né? Porque a gente citou ali que, o escudo, ele tem essa representação, ele nos protege das setas do maligno, né? As flechas dele, ou os dardos do maligno, né? Setas inflamadas, inclusive, não é qualquer coisa, vem pegando fogo, né? Pra que nem tu disse, né? Que se acerta e ele vai consumindo, né? Depois, né? Vai tomando conta. Mas... assim, beleza, tudo isso são comparações, né, são ilustrações, mas e na vida real aí, como que a gente usa o escudo da fé para nos proteger do inimigo? Essa é uma questão muito importante, porque quando a gente fala da armadura, cada parte tem a sua função. Como a gente comentou nos episódios anteriores, tem a couraça da justiça, né, se revestir de algumas características que é basicamente se revestir do próprio Cristo. E aqui a gente está falando de algo, como já comentado, né? Algo externo, que é móvel, que precisa ser treinado, que precisa ser utilizado, né? E pode ser perdido no meio do campo de batalha também. Mas, no nosso dia a dia, a gente vê como o escudo da fé ele é algo tão presente. E às vezes a gente pode pensar em algo mais, vamos dizer assim, metafórico, sabe? Não tão prático, mas de fato é algo muito prático que pode ser aplicado no nosso dia a dia. E eu aqui até acompanhando um comentário bíblico que eu tenho aqui em casa, que é um comentário do D.A. Carson, e ele falando sobre o escudo da fé. E aí eu quero fazer essa citação porque eu achei fantástico aquilo que ele disse a respeito disso, né? Sobre como seriam esses dardos inflamados. Do que nós estamos nos defendendo propriamente dito. E ele diz assim, abre aspas, os dardos inflamados que Paulo tem em mente incluíam qualquer coisa, desde o ataque oculto direto até perseguição diabólica. Mas acima de tudo, a constante chuva de tentações ao medo, à amargura, ira e divisão que poderiam romper a unidade da igreja. Esses dardos precisam ser enfrentados com fé. A fé nessa carta é a abertura radical a Deus que permite a habitação completa de Cristo e traz uma compreensão maior do seu imenso amor. Então, aqui, quando ele cita alguns tipos de tentações e até a perseguição, eu acho que isso é fantástico porque é o contexto da igreja inicial. Éfeso certamente passou por perseguição também. E então, assim, enquanto vocês forem atacados na carne de vocês, na perseguição por vocês quererem seguir a Cristo, permaneçam firmes na fé. Vocês não estão vendo com seus próprios olhos a vinda de Cristo. Vocês não estão vendo o reino de Cristo aqui na materialidade desse mundo. Mas esperem, porque essa é a esperança de vocês. Um dia Cristo voltará e reinará eternamente. Então aguardem, estejam firmes, né? De novo, a citação de Hebreus 11 é aquilo que vocês não veem, mas vocês creem. E isso é fundamental. Então, mesmo na perseguição, eles deveriam se manter firmes, né? Ao mesmo tempo, nós somos tentados a ter medo, a ter amargura, a ter ira, a ter divisões. E aí, lembrando de novo do escudo, ele é algo que não é só para si, mas ele é algo que todo o exército ali, a linha de frente, está usando. Então, assim, a partir do momento que eu não uso o escudo, há uma brecha nessa muralha que a gente está formando. E aí, não só eu, mas o meu relacionamento com os meus irmãos, que também tem que usar o seu escudo, vai ser... esse relacionamento vai ruir aos poucos. Então, assim, nós somos tentados à ira, a falta de amor, né? Então, ao medo, né? Do nosso inimigo, das constantes questões que a gente tem na vida para enfrentar. E a gente não está falando só de, vamos dizer assim, de coisas que a gente deseja, eu desejo morar em tal lugar, eu desejo comprar tal coisa, né? Mas a gente está falando de permanecer firme na fé, mas naquilo que há de vir, não nas coisas desse mundo. Mas nesse mundo nós vamos sofrer aflições, como o próprio Cristo diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E a nossa fé, né, o escudo da fé, ele nos protege disso, porque a gente não está olhando para as coisas daqui, a gente está olhando para aquilo que é eterno. Então é justamente nos despir de qualquer coisa que pode nos atacar e ruir a nossa integridade. Né? Somos tentados a abandonar Cristo constantemente, a pecar várias vezes e ofender a Deus. E o escudo da fé, a fé ela é basicamente um lembrete dizendo, olhem pensem nas coisas do alto, lembrem do que Cristo fez.
A confiança naquilo que Cristo fez nos faz abandonar os pecados aqui. Nos faz abandonar ira, amargura, qualquer tipo de pensamento pecaminoso enquanto a gente está vivendo aqui, porque a gente está lembrando do que Cristo fez e de que ele voltará para reinar eternamente. Exatamente. E olha só, né, Ariel, eu tava dando uma olhadinha também, né, que eu tenho um comentário do Viersby, e ele diz assim, né, que ele cita alguns pontos também, né, adicionais, claro, muito tu já comentou, né, talvez eu vou ser redundante, mas ele coloca também que Satanás, né, o nosso inimigo aí, né, ele tem diversos tipos de setas inflamadas, né, de dardos inflamados que ele lança, né, tudo pra nos afastar de Deus, tudo pra minar a nossa mente, né, ou seja, né, fazer com que a gente, né, não creia mais em Deus. Então ele vai lançar mentira, pensamento de blasfêmia, pensamento de ódio, né, contra os outros, dúvidas, lascívia, né, desejos pelo pecado e tudo mais. Então a gente percebe, né, que essas setas, né, elas têm muita... O propósito delas é atingir tanto a nossa mente quanto o nosso coração, mas também a nossa confiança, né, a nossa perseverança. Elas vão, através, né, tipo, de todo o mal que elas vão nos causar, elas vão tirar a nossa esperança, né, que a gente tem em Deus, porque a fé traz esperança pra nós, né, isso é uma realidade. Então, começa, né, com essas questões de dúvida, digamos assim, será que Deus não se importa comigo? A gente talvez está passando por uma dificuldade e, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. E aí, se a gente tem fé, né, Ariel, a gente percebe, não, mas Deus é fiel, ele não nos abandona, ele não se afasta de nós. Alguma coisa tem, porque eu estar passando por isso, ou, sei lá, Deus não está respondendo porque não seja o momento. Mas se a gente tem fé, a gente confia em Deus, né? A gente persevera, a gente não é afetado, né? E aí tudo isso vai atrapalhar muita gente, vai nos acusar, né? Talvez a gente começa a ter aqueles pensamentos, sabe, Ariel? De a gente pensar, eu não sou bom o suficiente pra Deus, eu tô sempre pecando, eu sempre erro. E a gente se esquece que, na verdade, Cristo é a nossa justiça, que Ele que nos purifica e tudo mais, não depende de nós, né? A fé vai nos trazer isso, né? A gente fica com medo, a gente acha que vai tudo dar errado, a gente esquece que Deus é soberano se a gente não tiver com a fé. Se a gente não tiver com a fé também, a gente vai acabar até mesmo... Por exemplo, eu tô falando muito questões do nosso pensamento, né? Das nossas emoções, né? Mas até mesmo as tentações, né? Como eu disse, os desejos, né, da carne. A gente vai, muitas vezes, se a gente não tiver fé, se a gente não entender que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida, que nós precisamos obedecer a Deus, né? Porque a fé vai nos levar a isso, né? Se nós não tivermos a fé, então a gente vai começar a colocar numa balança. Isso aqui, acho que vale a pena, né? Vale a pena ir por esse caminho. Vale mais do que obedecer a Deus, sabe? Coisas assim. Então, o inimigo, ele vai atacar com essas setas, né, inflamadas. E se nós abrirmos uma brecha, né, que nem tu comentou, né, Ariel? Se nós deixarmos uma brecha aberta ali do escudo e ele conseguir entrar com essa seta e nos atingir, isso é muito perigoso. Muito, 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 muito perigoso, né? Exato, ainda mais nos dias de hoje que a gente ouve principalmente os questionamentos a respeito, será que Deus existe? Né? Isso. Claro que isso sempre existiu, né? Vários pensadores refletiram sobre essa pergunta, inclusive os próprios, na Bíblia mesmo a gente vê esses questionamentos, né? O próprio Salomão vai dizer que é inútil, né? O tolo vai dizer que é inútil seguir a Deus, né? Mas a gente vai ver que esse pensamento de tipo... Eu baixei a guarda, né? Baixei o escudo e fui atingido por uma seta inflamada. Algum momento aquilo vai começar a correr a minha fé por dentro, né? Será que Deus existe mesmo? Uhum. Mas a fé, ela é algo que nos confirma que mesmo diante das adversidades, mesmo diante de quando a gente não tem aquela cosquinha, né? A gente não sente Deus, mas a gente tem a certeza de que Ele está lá, de que Ele venceu a morte e de que Cristo veio ao nosso favor, né? A gente pode ter a dúvida se talvez Cristo nos salvou, se nós somos salvos, mas a fé nos atesta, nos reafirma isso constantemente. Então, é o que nos dá segurança de perseverar, por exemplo, na perseguição. Poxa, eu sou perseguido. Será que tudo isso vale a pena mesmo? Eu continuar sofrendo? Sim, porque a fé continua me atestando de que eu vou viver eternamente com Cristo. Então, de como a fé
ela é um porto seguro pra gente, né? E ela é justamente esse porto seguro que nos defende de qualquer ataque. Porque a gente certamente vai ser atacado inúmeras vezes. Muitas vezes nós nem vamos ver de onde está vindo a seta inflamada. Mas a fé, ela tá ali para nos defender disso. Nos manter firmes durante a batalha e não deixar com que a nossa vida seja corroída por dentro. E tu sabe, né, Ariel, tu comentou antes também sobre a questão, né, do soldado, que o escudo, ele protegia ele mesmo e protegia também o que estava ao lado, né? E eu ia comentar isso mais pro final, mas acho que é muito importante também a gente lembrar que o inimigo muitas vezes ele não está atacando só a nós. Ele está atacando a nós e aos que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes, se nós estamos bem posicionados com o nosso escudo, né, a nossa fé, nós estamos cuidando daquele que está ao nosso lado. Aquele que está mais próximo. E da mesma forma, o que está mais próximo, se ele está com o escudo bem posicionado, ele também está cuidando um pouco da gente, né? Então, a fé, ela é individual, mas o resultado dela, a ação dela é comunitário, né? Essa proteção. Porque, vamos falar de uma forma prática, né? Porque o que acontece? Tu tá falando ali sobre essa questão, né, de confiar, de perseverar, né? E tudo mais. Se talvez, né, Ariel, eu tiver com a minha fé, né, meu escudo tá meio baixo, e eu começar a ter essas dúvidas, se eu estou andando em comunhão com alguém, essa pessoa, ela vai poder me ajudar a restaurar a minha fé. Ela vai me proteger, ela vai... Se eu estiver conversando contigo, por exemplo, e tu tá com a tua fé, né, o teu escudo bem levantado, bem protegido, tu pode me proteger também, né? Porque quando começar essas dúvidas, daqui a pouco Satanás, ele tá tentando acertar uma flecha, mas se eu estou ao seu lado, tu me protege, né? Porque no momento que vier alguma dúvida, tu diz, não, calma, vamos pensar junto, né? Vamos olhar pra Bíblia, vamos olhar pra Deus, vamos olhar, né? E tu vai me ajudar, né, a se proteger desses ataques, né? Claro. Exatamente, isso vai pra parte... A gente olha muito isso fica muito nítido quando a gente tá passando por algum tipo de tribulação, né? De dificuldade, de a gente não conseguir enxergar Deus no meio de tudo isso, no meio de um monte de seta inflamada que vem no alto, a gente não consegue ver a luz do sol, né? Parece que tapou a luz do sol, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também, principalmente pra quem lidera, algumas pessoas lideram um grupo pequeno, né, um grupo célula, ou, por exemplo, eu lidero o Ministério Jovem, né, o Eduardo também aqui lidera alguns outros grupos de adultos, grupos células, mas uma coisa que é muito perceptível isso também, de como o escudo nos protege, é a respeito do falso ensino. E isso é uma coisa, assim, fantástica, porque hoje a gente está na era da internet, a gente está ouvindo aqui um podcast com várias pessoas falando, e inclusive o escudo da fé vai nos defender contra esses falsos ensinos, porque hoje a gente é bombardeado de informação, e isso, informação boa, informação ruim, e a fé, ela tá ali para nos defender dessas informações ruins também, porque a gente vai estar ouvindo algum vídeo, alguma pregação bombástica, alguém vai querer usar um exemplo, vai querer falar disso, vai falar... E aquilo não é verdade. Aquilo não é fundamentado na palavra de Deus. E aí, a fé nos incomoda, o Espírito Santo nos incomoda lá de... Cara, isso aqui não tá muito certo, não. Ainda mais, principalmente quando a gente ouve... Olha só, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela contém alguns ensinamentos bons, mas ela não é a palavra de Deus. A fé, o escudo da fé, ele vai nos defender contra isso, porque vai nos atestar. A Bíblia é palavra de Deus. Ela é a verdade e dela depende a nossa vida. Ali nós temos as palavras de vida eterna, como Pedro diz. Então, além de nos dar esse ânimo, como tu falou assim, nos momentos de tribulação, de que nós somos provados, ao mesmo tempo ela nos faz ficar firmes na rocha verdadeira, né? Confiar verdadeiramente na palavra de Deus, né? De não ficar com a nossa opinião, mas aquilo que Deus diz. Muitas vezes a gente tem várias dificuldades quando a gente, que nem eu comentei no início, quando a gente está liderando outras pessoas, chega alguma pessoa mais nova e fala, poxa, mas eu não entendo isso aqui não... Vamos então olhar para a palavra de Deus, ou vamos olhar para o que ela diz. Vamos ficar com o que ela diz, não com aquilo que nós achamos. E isso é o escudo da fé nos defendendo de nós mesmos, dos nossos achismos, e aí a gente se voltar para aquilo que Deus diz, e aí a gente se fundamentar naquilo que vem dele, não naquilo que nasce no nosso coração e que muitas vezes pode estar de acordo com o que a palavra de Deus diz, mas muitas vezes não está, né? Então a gente tem que olhar, basear a nossa vida, né? A nossa maneira de viver
com aquilo que Deus diz. Isso nada, não tem outra maneira de acontecer se não for por meio da fé. Não, com certeza. E bem colocado, né? Porque a fé nos ajuda até mesmo nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E confiarmos nela, né? E tu vê, né, Ariel, diante de todos esses ataques, né, essas batalhas espirituais que tem, eu lembro do texto de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós estamos falando bastante aí de proteção, né, Ariel? Da proteção do maligno, né? Todas essas coisas aí que a gente comentou, né? Que a fé pode nos proteger, né? Desses pensamentos impuros, mas também pensamentos maléficos, né? No sentido não de fazer também os pensamentos maléficos de fazer mal para outras pessoas, mas pensamentos maléficos que fazem mal para nós, né? Então, pensamentos negativistas, né? Pensamentos de baixa autoestima, pensamentos depressivos, isso tudo, a fé, ela vai nos proteger, porque só Deus pode preencher o nosso vazio, e é só em Deus que nós encontramos valor e segurança. Então, por isso, para nós sermos valorizados e estarmos seguros, nós precisamos da fé para crermos naquele que pode nos dar isso. Mas, né, lá no início, né, quando nós estávamos falando do escudo, foi comentado também, né, que o escudo, né, ele está, vamos dizer assim, solto do corpo, né, ele vai à frente, então ele vai à frente, ele chega antes, né, o escudo chega antes da gente. E nós comentamos também, né, que o escudo, que ele pode ser até usado para empurrar, né, o inimigo, né, encurralar o inimigo, digamos assim, direcionar o inimigo para um lado, para outro e assim vai, né. E aí, então, quando nós estamos falando de vida cristã, nós temos uma batalha espiritual, mas nós temos também a nossa caminhada, né? A nossa caminhada de fé, né? Vamos dizer assim, né? Então, como que o escudo da fé vai contribuir para a vida cristã, além, né, da proteção das setas inflamadas do inimigo? Tu já comentou, né? O ponto de defesa ali, né? Digamos assim, a fé, ela vai nos ajudar a defender a palavra de Deus, né? A defender o evangelho, se defender contra ensinos falsos. Mas a fé, ela pode nos ajudar também, não apenas na defesa, mas no ataque, né? Ou, digamos assim, simplesmente na caminhada, né? Ela pode nos ajudar de alguma forma, sim, Ariel? Sim, pode sim. Na verdade, é legal, de novo, o exemplo aqui de Paulo, a ilustração dele é muito boa, porque o escudo me ajuda a confiar no meu armamento. A confiar na armadura que eu recebi. Exato. Então, assim, é a fé que me ajuda a confiar que a couraça ela é boa, que o cinto é bom, que as sandálias, que o capacete, que a espada ela vai ser usada de maneira coerente, que a minha espada está bem afiada. Então, tudo isso, o escudo da fé me ajuda a crer nessas coisas. Então, ele me ajuda também a confiar na minha espada, no meu manejo da espada, para poder contragolpear. Mas eu acho que um ponto que é na caminhada de fé, não aí saindo um pouco da ilustração de batalha, né, de um soldado, né, empunhando sua armadura, seu escudo, sua espada, mas indo mais para a questão de vida de fé mesmo, a gente pode olhar que o próprio texto de Efésios 2:8 vai dizer que a fé ela é um dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A gente pode dizer que a fé, que ele ali está sendo ilustrado como um escudo, ele é algo que, a fé é algo que nos dá vida. A gente nasceu de novo, nós somos salvos por causa da fé. E essa fé, ela não vem de nós, ela nos foi dada por Deus. Então, ela sim nos protege contra os dardos inflamados do maligno? Sim. Ela nos ajuda a permanecer firmes e em pé durante a batalha? Claro, sem dúvida. Mas é por meio da fé que nós somos salvos. E aí, eu acho que é por isso que Paulo vai usar, né, ele fala em Efésios 2:8, e depois ele vai usar esse exemplo do escudo, né, usando a fé como escudo, porque ela não depende de nós. A fé, claro, a gente exercita, a gente né, vai ter que treinar para usar ela, mas ela nos foi dada. E assim, é o meio pelo qual nós temos vida. Nós somos salvos por causa da fé. Se tem algo que ela pode nos ajudar, e na verdade ela nos carrega no colo, é a vida que nós recebemos em Cristo Jesus, é a graça de Deus que ela nos foi derramada, e nós só cremos verdadeiramente nisso, nós só somos salvos por causa da fé, porque Deus nos capacitou, nos dotou de fé. E eu acho que isso é fantástico, porque além de ela nos salvar
mudar a nossa mente, né, ter a metanoia, né, a mente e o coração, ela ainda nos defende constantemente até aquele último dia. Então, eu vejo como é algo tão complexo que Deus nos dá, né, nos capacita, porque ela é um dom de Deus, que não foi só um ato que aconteceu uma vez, recebi fé e acabou, né, mas eu continuo dependendo dessa mesma fé que Deus me deu. E isso é realmente algo fantástico para a vida do cristão, tanto no nascimento, no novo nascimento, como durante toda a caminhada dele, durante toda a vida de fé. Por isso que a gente fala disso, né? A vida de fé, ela começou pela fé e ela vai se estender até o último dia pela fé. E tu vê que durante toda essa caminhada temos que carregar um escudo pesado, né? Não, mas é só uma ilustração, porque a gente sabe que o evangelho, né, em que nós cremos, ou seja, a fé nos faz crer nesse evangelho, ele é leve, o fardo é leve, né? Então a fé, ela não tem um peso, mas, que nem diz Paulo em 2 Coríntios 5:7, a gente vive por fé e não por aquilo que nós vemos. Então nós precisamos crer, e a fé, ela vai nos dar tudo isso que tu falou, né, e também nos faz permanecer, né, nos faz nos firmar, é pela fé. A gente vence o mundo pela fé, né? Nós cremos, que nem tu citou o Efésios 2, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus. Nossa, a gente vê que até mesmo o escudo nós ganhamos de Deus, né? Ele que nos deu o escudo porque é de Deus, né? É um dom de Deus, é um presente, a fé que ele nos dá, né? Mas tu vê também, Ariel, é importante nós lembrarmos o texto que tu citou lá no início, né? Tu citou Hebreus 11:1, né? A definição da fé. E o 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tu vê, sem fé a gente não consegue nem se aproximar de Deus, a gente não consegue agradar, a gente não consegue saber o que Deus quer e viver para Deus, né? Porque tu falou ali sobre perseguição, né? Tu falou sobre a questão, né, de como que era a igreja. E hoje nós também vivemos assim. E o evangelho, ele é a contramão do mundo, né? Então, se nós não tivermos fé para entender que o evangelho é de Deus e que nós estamos servindo a um Deus soberano que é capaz de nos cuidar e tudo mais, qualquer coisa vai nos abalar, né? Qualquer coisa vai nos desestabilizar. Então, só com a fé para nós nos aproximarmos de Deus, é só com a fé para nós estarmos com coragem, né? Tu vê os exemplos da galeria de heróis da fé em Hebreus 11. Pessoas que corajosas, né? Deram um salto de fé, né? Inclusive, que a gente tem o termo, né? Salto de fé, né? Eles foram corajosos, eles foram e enfrentaram situações impossíveis, né? De nós pensarmos, né? Se nós pensarmos, né? Também no caso, né? Recentemente teve um episódio aí que a gente falou sobre Raabe. Inclusive, link no post. Olha a fé dela, olha a coragem dela só de ouvir falar o que Deus de Israel tinha feito, ela creu e ela teve fé. Então, a fé dela protegeu a vida dela e dos da casa dela, né, da família dela, mas ela deu um passo adiante, né, para conhecer esse Deus de que ela tinha ouvido falar, esse Deus soberano, esse Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho e que estava guiando um povo que estava destruindo todos os outros povos aí, né, por onde eles passavam. Então ela disse, não, eu acho que esse que é o Deus dos deuses, né? Se só existe um só Deus, esse é o Deus verdadeiro, né? Então eu creio. Isso foi fé, né? E a fé, ela nos dá coragem, a fé, ela nos faz atuar, né? A fé, ela é prática, né? Que nem diz Tiago, né? Então, a gente percebe tudo isso, né, Ariel? Como que a fé, ela não apenas nos protege, mas a fé, ela nos impulsiona, né? Ela nos faz ir adiante. Ela remove os obstáculos que possam nos cegar na nossa vida ou possam nos atrapalhar, a desviar o nosso caminho, e ela nos ajuda a ir adiante sempre com os olhos fixos em Cristo, né? E aí, tu poderia citar, a gente citou várias coisas aí, Ariel, já na nossa conversa, mas tu poderia talvez citar alguma coisa que tu lembra ou ficou de lado aí, outras formas práticas de nós usarmos a fé na nossa vida, né? Outras formas práticas de usarmos o escudo da fé, né, na vida do cristão. Eu creio que aquilo que a gente já falou meio que já abarcou praticamente todas as coisas, né? Bastante coisa. Mas principalmente, assim, eu vejo que nas tentações, quando a gente é tentado a pecar, a se desviar de Deus, o escudo da fé, ele nos livra
disso. Isso é seta inflamada do maligno, isso nos faz olhar para outra coisa que não seja Cristo. Então, assim, quando somos tentados a pecar, nas mais diversas áreas, seja na ira, seja na preguiça, seja na área sexual, seja na gula, né? Que é uma coisa que a gente às vezes não dá bola, sabe? Mas a fé, ela nos faz nos lembrar disso, de depender de Deus. E eu acho que isso é muito legal, porque o escudo, ele é basicamente dependência de Deus. É confiar que Deus está ali suprindo todas as áreas da minha vida. O escudo da fé vai nos livrar de momentos de dúvida. Certamente, se você é um cristão com 10, 15 anos de caminhada de fé, você já passou por inúmeros momentos de dúvida. Você já várias vezes se questionou, será que Deus está vendo? Será que Deus está comigo? Será que Deus existe? E a fé, ela nos lembra disso. Eu já tive vários momentos de ter dúvida, será que Deus existe mesmo? Será que eu não tô viajando? Será que tudo isso que eu tô vivendo é uma mentira? E várias vezes eu pude parar e falar, não, de fato, Deus está aqui, eu não consigo mais negar a existência dele, não consigo negar o amor dele por mim, não consigo negar a graça dele, não consigo negar que eu fui encontrado por ele e sou salvo, tenho uma nova vida. Né? E aí, a partir disso, eu vivo de maneira diferente. Nos momentos que eu me senti inseguro, será que as decisões que eu tô tomando, elas glorificam a Deus? Será que eu não tô pecando? A fé me apontou, dizendo, olha, isso aqui tá certo. Conversando com outras pessoas, e aquilo que eu cria, né? A minha fé, ela foi testada, foi aprovada por outras pessoas também, que também têm essa vida de fé. E também estão defendendo umas às outras, como a gente falou até aqui. E elas também puderam atestar ou me proteger nisso tudo. Então, eu vejo que essas áreas, elas são fundamentais e que elas são bem práticas na minha vida, né? E eu creio que na vida de muitos cristãos que eu tenho conhecido, eu tenho acompanhado, é exatamente isso. A fé, ela nos protege de tanta coisa no dia a dia que, assim, parece que a gente tá chovendo no molhado, mas ela ela abarca muitas coisas. Sim, exatamente. E é importante também, né, Ariel, porque tu bem citou antes que as outras partes da armadura, né, elas dependem da fé, né, dependem do escudo para fazer a primeira proteção, né, porque a armadura também é para proteger, né, mas a primeira proteção é do escudo, né, então parece que as outras partes da armadura, elas estão ali para proteger, para dar o sustento e tudo mais, só que elas estão confiando que o escudo, né, tá segurando ali na frente. E eu vejo, assim, que um ponto, assim, que é legal a gente citar, né, é que eu lembrei do episódio, né, que a gente falou sobre a questão da verdade, né, o cinto da verdade. E a verdade é a verdade de Deus, né, é a palavra de Deus. E a fé, ela nos ajuda a permanecer nessa verdade, né? A gente falou que o cinto, ele era responsável, né, pra segurar a armadura, pra segurar a vestimenta, né, dar, né, todo esse sustento, né? Só que o cinto é um cinto, né? Não é a couraça, né, da justiça, é um cinto, né? Ele tá ali pra dar sustento. E aí, a fé, ela vem pra dar proteção pra esse sustento, pra essa verdade, né, pro soldado. Então, claro, eu tô dando uma exagerada aí, né, nos exemplos, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a fé, ela precisa de alguém junto, que a gente vai ver só no próximo episódio, né? Não é nem no próximo, é mais à frente, né? Acho que vai ser no último episódio, né? Que a gente vai falar sobre a palavra de Deus, né? Então, a fé, a gente vê, né, que Romanos fala que a fé vem pelo ouvir, né? Por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, né? Então, se nós não tivermos a palavra de Deus, a fé, ela não vai estar na coisa certa, né? Então, isso que eu queria comentar aqui. Nós precisamos ter a fé em Deus, não a fé em qualquer coisa, porque fé a gente pode ter em qualquer coisa, né, Ariel? A gente pode ter a fé que, por exemplo, eu tô sentado numa cadeira, eu tenho fé de que essa cadeira não vai quebrar. Eu confio que o fabricante fez uma cadeira forte o suficiente para me aguentar. Mas não é dessa fé que a gente está falando, não é uma fé qualquer, é da fé em Deus, né? A fé na palavra de Cristo. E aí, uma forma prática, né, de nós usarmos a nossa fé nesse sentido é nós lermos a palavra confiando que a palavra é a palavra de Deus. Nós realmente buscarmos conhecer a Deus, buscarmos conhecer as promessas de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida. É como se nós estivéssemos, né, vamos dizer assim, revestindo o nosso escudo, né,
com materiais mais fortes, colocando couro ao redor, depois molhando o couro para que ele fique mais resistente, para que ele fique mais efetivo em apagar a seta do inimigo, né? A seta inflamada. Então, que nós possamos, né, tipo, pensar nisso também, né, de reforçar a nossa fé, né? Lendo a palavra de Deus, nos aproximando, né? Eu falei da questão da comunhão, né? Nós caminharmos em comunhão com outras pessoas cristãs, né? Com a mesma fé, para que nós possamos unir os nossos escudos, né? Unir as nossas fés e fortalecermos a fé um do outro e tudo mais, né? Bom, mas aí, daqui a pouco, se eu continuar falando algumas coisas aqui, eu vou ser redundante, né, com o que tu já falou, né, Guerra? Então, só falando de outras formas mesmo. Então, acho que a gente percebe ali que, realmente, né, o escudo, ele é algo bem importante. E não é pra gente ficar jogando escudo nos outros ali, né? Que é o Capitão América, né? Segundo escudo firme até aí, porque né? Até porque ele pode não voltar, né? É, ele pode não voltar, né? Então, Ariel, entendemos aí o que é o escudo da fé na nossa armadura, aí, a armadura do cristão, a armadura de Deus. E vamos para as considerações finais, então. Nos diga aí que você finalmente considera. Bom, o que eu queria deixar aqui pros ouvintes do Pelo Amor de Deus é que possam, a exemplo do que Paulo já disse, né? Ele foi bem sucinto, usou uma frasezinha só, mas aquilo é muito importante, né? Quando ele diz para que a gente use o escudo da fé. O escudo, ele é algo externo. Não é pra deixar pendurado, né? Não é pra deixar ali paradinho. É pra gente usar, é pra gente vestir, né? Parece que é uma coisa... As outras coisas a gente veste, né? Mas o escudo parece que... Não. A gente veste ele no nosso braço, na nossa mão. A gente segura ele com firmeza. A gente se apega à fé. E a gente... Porque a gente depende dela pra seguir vivo. Então, que todos nós possamos usar firmemente, nos apoiar firmemente, segurar com toda a força esse escudo da fé, porque ele é que vai nos defender. Sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Nós aprendemos isso. Sem a fé é impossível a gente ficar vivo no campo de batalha, porque a gente vai ser atacado de tudo quanto é lado. E esse ataque, ele vem de forma sutil, a gente não vê. Ele vem por cima, ele vem pelas costas, ele vem pelo lado. Se a gente não tem o escudo para se defender, a gente é um alvo fácil. E não só a gente, mas aqueles que estão ao nosso redor. Então que possamos vestir o escudo da fé para nos defender, para permanecermos vivos no campo de batalha. Muito bem, Ariel. Muito obrigado por participar de mais um episódio aqui do PDD. E eu também quero finalmente considerar, né, que, como o Ariel comentou, nós precisamos vestir o escudo, né? E ele é muito importante. A fé, ela é extremamente importante para nossa comunidade, né? Para a igreja, eu digo agora, a fé é para todos, né? No geral, né? E nós precisamos sempre ter fé para nós permanecermos inabaláveis. Sem fé, a gente não vai adiante. Sem fé, a gente não consegue prosseguir. Sem fé, a gente pode morrer no campo de batalha e a gente não vai chegar ao final, né? A gente não vai sobreviver até o final. Então que realmente possamos nos agarrar, nos alicerçarmos no amor de Deus com fé, né? Nunca duvidando, sempre confiando e possamos então perseverar até o final. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!